Energia é um ingrediente essencial para o desenvolvimento de uma nação. É uma das aspirações fundamentais da população de países como os da América Latina, Ásia e África. Na maioria dos países nos quais o consumo de energia comercial per capita está abaixo de 1 tonelada equivalente de petróleo por ano, constata-se que as taxas de analfabetismo, mortalidade infantil e fertilidade total são altas, enquanto a expectativa de vida é baixa. Isso demonstra a relação entre o consumo de energia e o desenvolvimento do país. Portanto, a pergunta a ser formulada é se o país dispõe de recursos naturais na área de energia para sustentar um possível crescimento que ocorrerá nas próximas décadas. Como resposta, no caso do Brasil, tem-se 61% da energia produzida localmente de origem renovável, sendo 37% de energia hidroelétrica, 11% de produtos de cana-de-açúcar, incluindo álcool, e 13% de carvão e outros. Os 39% restantes são derivados basicamente de petróleo e gás, metade do qual é importado. A contribuição da parte renovável poderá se manter? A produção interna de petróleo e gás natural crescerá de modo a atender uma demanda crescente? Ou vamos depender da importação desses recursos? Para responder tais perguntas, primeiramente, devemos conhecer quais as reservas energéticas disponíveis e quanto tempo poderão ser utilizadas de maneira a prolongar a sua vida útil. A hidroeletricidade é a principal fonte energética do país, correspondendo a 37% da oferta total de energia. A opção brasileira pelo modelo hidrelétrico se deve à existência de grandes rios de planalto, que são alimentados por chuvas tropicais abundantes e constituem uma das maiores reservas de água doce do mundo. Além disso, a energia hidrelétrica é, em geral, mais barata no aspecto operacional e emite menos CO2 que as termoelétricas. Atualmente, 2 usinas estão em processo de construção. As usinas de Furnas, no Rio Madeira, em Rondônia, e a de Belo Monte, no Rio Xingu, Pará. Quando finalizada, Belo Monte será a 3ª maior hidrelétrica do mundo e a maior hidrelétrica completamente brasileira, produzindo 4,5 mil megawatts ao ano, que são 10% do consumo nacional. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou forte oposição de ambientalistas brasileiros e internacionais, de algumas comunidades indígenas locais e de membros da Igreja Católica. O movimento contrário à obra, encabeçado por ambientalistas e acadêmicos, defende que a construção da hidrelétrica irá provocar inúmeros impactos ambientais e socioeconômicos. A pressão causada pelo movimento levou a sucessivas reduções do escopo do projeto, que originalmente previa outras barragens rio acima e uma área alagada total muito maior. Famosos versus estudantes. Não, quem se importa se os índios não vão ter onde morar? Não tem nada disso. Nenhuma das 3 terras indígenas da região será alagada. Eu não tô entendendo, gente. Eu vou ter que pesquisar. Do que adianta construir a 3ª maior hidrelétrica do mundo se ela só vai produzir, de fato, 1/3 da sua capacidade? Isso não é questão de desperdício, foi tudo planejado e dimensionado. Na estação, que o fluxo de água é bem maior, é necessário máquinas capazes de absorver uma energia que passa na barragem. Já na baixa estação, temos que ter energia armazenada para suprir o abastecimento. Porque durante 8 meses do ano, aquela região praticamente seca. E abaixo da barragem, o rio banha o Parque Nacional do Xingu. A usina de Belo Monte vai alagar, inundar, destruir 640 quilômetros quadrados de floresta amazônica. Mentira, o projeto prevê a construção de um reservatório de 502,8 quilômetros quadrados, dos quais 228 são leito do próprio rio. Ou seja, quase metade do reservatório já é do próprio rio. Eu não tô entendendo, gente. Eu vou ter que pesquisar, então. A obra geraria milhares de empregos, mas, ao final dela,
restariam apenas 900 postos de trabalho. O futuro dos demais se direcionaria ao envolvimento com o desmatamento, pois não há vocações econômicas desenvolvidas na região. Em 18 de agosto de 2011, o Ministério Público Federal no Pará entrou com uma ação pedindo suspensão da obra, alegando invasão de terras dos Jurunas e Araras. Caso a obra não seja suspensa, o Ministério Público Federal pede a indenização dos índios. Os defensores da obra, formados por empresários, políticos e moradores das cidades envolvidas pelo projeto, estimam que cerca de 500 milhões de reais sustentam o plano de desenvolvimento regional que estaria garantido com a usina. Essa injeção de recursos seria aplicada em geração de empregos, educação, desenvolvimento da agricultura e atração de indústrias. Acredita-se também que o empreendimento atrairá novos investidores para a região, considerada a única forma de alavancar o desenvolvimento de uma região carente de investimentos. Além disso, cerca de 20 milhões de brasileiros terão energia elétrica garantida. As reservas brasileiras de combustíveis fósseis não são muito grandes, mas deverão ser capazes de suprir as necessidades nacionais no intervalo de 20 a 30 anos. De acordo com a perspectiva de crescimento do país, deve ser considerado o potencial energético renovável não utilizado, tendo em mente que, na história, nunca houve progresso e desenvolvimento sem nenhum tipo de perda, sejam elas materiais, ambientais ou humanas. Dentre tantos fatores para serem levados em consideração, não haverá opção que agradará ambos os lados da questão a respeito da construção da usina.